Oi, estamos começando mais um episódio do CREAPod. Hoje o nosso cenário é diferente. Nós estamos aqui no Centro de Congressos do Centro de Convenções de João Pessoa, acompanhando aqui o segundo Congresso Estadual do CREA da Paraíba. E o nosso convidado nesse momento é Álvaro Menezes, ele é ex-diretor da Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento de Alagoas, a Casal, e também ex-diretor da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa. Além disso, o Álvaro também é especialista em parcerias público-privadas, concessões e também reduções de perdas. Álvaro, seja bem-vindo aqui ao CREAPod. Eu já lhe perguntaria como é que você avalia a realização desse evento aqui em João Pessoa. Eu avalio com muita satisfação, Cláudia, não só pela oportunidade de voltar a João Pessoa, que é uma cidade muito interessante, muito bonita e onde eu tenho parentes, né? Mas também pela oportunidade de estar convivendo com esse ambiente tão rico, promovido pelo CREA da Paraíba, em que se discutem temas tão importantes localmente, mas obviamente com reflexos e interferências das coisas que estão acontecendo no Brasil hoje. Então eu estou muito feliz, muito honrado com o convite. Agradeço ao CREA da Paraíba pelo convite e parabenizo pelo evento. Acho que está muito bom e é um bom exemplo. A sua palestra trata do novo marco regulatório do saneamento e também os cenários de expectativas. Dá para resumir para a gente, para quem não, porventura não pôde acompanhar a sua palestra, um resumo? Sim, vou tentar. Eu acho que, de fato, assim, a gente tem a oportunidade de falar nesse evento hoje aqui sobre esse novo marco regulatório do saneamento, o que já aconteceu e o que poderá acontecer, é muito importante porque eu diria que a gente precisa colocar mais essas informações sobre o novo marco regulatório, Cláudio, em discussão. Então a gente ouve muito falar nas outorgas, por exemplo, que são pagas nas concessões, nas PPPs de esgotamento sanitário, que são procuradas por muitos estados, inclusive a Paraíba está trabalhando num estudo nesse sentido de ter uma PPP de esgotamento sanitário. E por que é que isso está acontecendo hoje, de repente, a partir do novo marco regulatório, tanta discussão? De fato, a gente tinha um vazio, vamos dizer assim, de atendimento na área de esgotamento sanitário muito grave. As companhias estaduais de saneamento e a maior parte dos serviços municipais, eles não iriam dar conta do atendimento à população para que tivessem e tenham esgoto de qualidade, serviço de qualidade, saúde pública. E do lado do abastecimento de água, que às vezes a gente fica iludido, que a gente mora numa área urbana, numa capital, a gente acha que tem água todo dia, que está tudo tranquilo. Na verdade, a gente tem muitas deficiências também no serviço de abastecimento de água. Isso fez com que o governo federal se mobilizasse em 2017 até 2020 para ter um novo marco regulatório, que prevê principalmente que a gente tenha a universalização em abastecimento de água e esgotamento sanitário até 2033. Então, em resumo, o que é que aconteceu? Eu diria que muito positivamente houve uma mobilização dos prestadores de serviço público. Eles ficaram com receio e alguns já perderam os espaços que tinham, porque algumas companhias de saneamento elas já não existem mais ou existem parcialmente. E os serviços municipais da mesma forma. Então, de 2020 para cá, Cláudio, a gente teve um aumento na participação do setor privado de 10% para quase 45% de municípios atendidos no Brasil. Isso supera muito a meta que eles tinham, do mesmo jeito para a população atendida. Então, em resumo, o novo marco regulatório ele foi uma boa oportunidade da gente melhorar. Existem investimentos contratados na casa aí de 210 bilhões de reais, bilhões de reais entre públicos e privados para serem feitos até 2033. Você poderia perguntar, isso está sendo feito? Não, não está sendo feito ainda porque a maioria desses contratos começou em 2021, tá? Então, a gente ainda tem um tempo para avaliar se os modelos que estão sendo implantados de concessão parcial, de concessão plena, as próprias PPPs, se elas seguirão de fato de forma tão contínua e dedicada para atingirem as metas, tá? Mas acho que a gente está num bom caminho, acho que a gente realmente promoveu uma grande mudança, eu diria assim, promoveu-se, melhor dizendo, no Brasil, uma grande mudança na visão dos gestores públicos, dos governadores, dos prefeitos, das companhias de saneamento, principalmente. Você diria que essa tendência de, enfim, de parcerias e concessões parciais ou totais é inevitável, deve aumentar no Brasil? Deve aumentar, eu acho que é realmente de fato inevitável. Só para lhe dar um panorama assim, de como era o setor de saneamento até 2020, em 2020 a gente tinha mais ou menos 70% da população do Brasil atendida por companhias de saneamento, como a Cagepa. A gente tinha mais ou menos 10, 12% da população com operadores privados e o restante com as empresas municipais, serviços autônomos que a gente chama, tá? Hoje a gente tem
perto de 60% com os operadores públicos ainda, tá? Um pouco menos, eu acho que em torno de 50%, eu diria mais precisamente, quase 45% já com operadores privados, tá? E o restante ainda com serviços municipais. Então já houve uma mudança muito grande de perfis. Se você olhar das capitais brasileiras hoje, 14 capitais brasileiras já são operadas por operadores privados, inclusive São Paulo, né? Hoje com uma operação privada. Então essa mudança já aconteceu e a tendência é seguir adiante. O governo federal, principalmente por intermédio do BNDES, vem capitaneando aí a busca de novas oportunidades e mudanças nos municípios e nos estados. E alguns prefeitos, independente do BNDES ou de outro órgão federal, promovendo ou impulsionando mudanças, eles também já vêm buscando suas soluções com PPPs clássicas, como a gente chama, ou com concessões plenas ou totais. Nesses dois modelos, tanto o PPP quanto as concessões, qual é o nível de satisfação, ou como é que tem sido o nível de satisfação da população? E uma outra questão, o preço, ele tende a ser aumentado ou não? Não, o preço não tende a ser aumentado. E eu faço até sempre uma brincadeira com isso aí, porque se a gente for olhar o histórico das tarifas públicas, as tarifas praticadas pelas companhias estaduais de saneamento principalmente, elas nunca foram tão baixas assim, Cláudia. Eu não sei aqui na Paraíba exatamente se a população está satisfeita ou não com a tarifa cobrada pela CAGEPA. Mas se a gente olhar o histórico, a gente vai ver que essas tarifas não são tão baixas. Elas podem até não dar conta da despesa que as companhias têm, dos custos, mas elas não são tão baixas assim. As novas concessões, elas não têm trazido aumento de tarifa. As PPPs, muito menos, porque as PPPs são um modelo um pouco diferente. Elas são sustentadas com o pagamento de uma contraprestação, normalmente sem interferência na tarifa. Eu diria até, em nenhum caso que eu conheço até hoje, tem interferência na tarifa. Então, esse impacto tarifário, ele não acontece por conta das novas concessões ou por conta das PPPs. Ele está dando sequência ao que já havia no Brasil, tá? Os contratos são reajustados hoje pelo IPCA normalmente, tá? Então, esse é um ponto. A satisfação da população, eu me arriscaria a dizer que na maioria dos casos ela já tende a ser um pouco melhor. Tá? Por que eu estou dizendo um pouco melhor? Porque, infelizmente, os prestadores de serviços públicos tinham várias limitações. Limitações de ordem técnica, limitações de ordem administrativa, interferências políticas. E isso, com o operador privado, ou se acaba ou se reduz muito. Tá? Inclusive, o custo de transação, por exemplo, uma empresa pública é submetida a regras de lei de licitação, leva 6 meses para fazer uma licitação, leva 1 ano para fazer um contrato. Com o privado isso não acontece. Tá? Então, ganha-se em ritmo, ganha-se também, eu diria, também em qualidade, porque você centraliza numa visão diferente de um novo proprietário, de um novo dono do serviço, até porque, com esses 30 anos que eu passei em companhia de saneamento, uma das coisas que eu mais lamentava era que companhia estadual de saneamento não tem dono. Ela, a cada 4 anos, no máximo, né, porque às vezes muda ano, né, ela tem uma pessoa que toma posse. Se tiver uma boa visão, tiver interesse, tiver uma boa apoio governamental, faz uma boa gestão. Se não, vai fazer uma gestão condicionada ao atendimento aos interesses políticos de quem colocou ele lá. Tá? Então, esse mundo com o privado se altera bastante. Aqui na Paraíba, a tese de privatizar, por exemplo, a CAGEPA foi cogitada por um ex-governador. E até hoje isso é uma polêmica tremenda que muitos outros políticos utilizaram para atacar esse ex-governador. No caso das concessões, pelo que você tem dito aqui nessa nossa conversa, não é uma coisa tão famigerada assim, pode trazer benefícios. Isso, pode trazer benefícios. Eu diria a você que é até uma questão, vamos dizer, de uso da palavra inadequadamente. A lei brasileira não permite privatização de serviço público, ela permite concessão, Sim. Ou seja, eu não privatizo como a Inglaterra fez lá pela década de 90, que foi a venda total dos ativos. Eu peguei o meu serviço público e vendi integralmente para a Cláudia. Isso não existe. Eu pego o meu serviço público e digo, agora, Álvaro, você não é mais o responsável pela gestão desse serviço. Quem agora é a Cláudia. Público, mas o serviço é público, eu só mudo de gestor. Tá? Então, esse é o processo. As concessões, então, têm essa vantagem também. Então, não existe a história de dizer, vai acabar a CAGEPA. A CAGEPA não vai se acabar se um dia houver uma concessão diferente. Ou melhor dizendo, fazendo uma correção, a CAGEPA, ela deixa de existir como prestadora de serviço público como ela é hoje. Ela pode continuar como a Casal, como a Cosampa no Pará, como a Deso em Sergipe, né, vendendo água bruta, por exemplo, mas ela muda o perfil, porque vai ter uma outra empresa prestando o serviço que a CAGEPA prestava. Então, o serviço público, ele permanece, ele não se altera, muda somente o prestador de serviço. Então, acho que isso, repito, traz algumas vantagens sim em alguns casos.
Nessa atualização, no novo marco, né, do saneamento, há muito que os profissionais se atualizarem para poder atuar nessa área de maneira adequada? É uma excelente pergunta. Eu acho que, de fato, esse é um ponto que eu diria que merece muita discussão, muita participação dos CREAs Brasil afora. Por quê? Os processos de concessão e algumas PPPs que têm acontecido no Brasil, eles, obviamente, como a gente já falou muito aqui, eles são operados por operadores privados. Empresas que buscam equilibrar custos e receitas, tá? Muito mais oferir receitas do que Ter custos. ter custos, né? O que é natural, tá? Isso leva a acontecer uma situação que a gente tem visto hoje, que é uma certa, eu diria assim, não é uma desvalorização, mas é um afastamento dos profissionais. Então a gente não vê, e isso não está comprovado, mas não é verdade que haja aumento de empregos porque a gente está tendo concessões para privados. Até pelo contrário, tá? Assim, os empregados de companhias de saneamento que antes prestavam serviço, eles são afastados, são demitidos, eles saem para outras atividades, ou a empresa reduziu sua capacidade operacional e normalmente eu não vejo ninguém trabalhando para o operador privado. Então eu acho que é preciso que haja de fato uma mobilização nesse sentido, porque como eu lhe disse, a meta é muito arrojada, é até 2033, então é preciso ter profissionais prestando serviço, profissionais fazendo projetos, profissionais executando obras, profissionais preparando equipamentos, né? Então eu acho que isso é uma discussão que o CREA, que eu digo nacionalmente, o CONFER, poderia começar a movimentar para ver onde estão os profissionais da engenharia nesse processo que tem sido capitaneado e conduzido a partir do novo marco regulatório. Ok, Álvaro, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui, por compartilhar com a gente esse conhecimento sobre marco regulatório, sobre as questões de abastecimento de água e principalmente também de saneamento. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado também. Bom, o episódio de hoje do CREAPod vai ficando por aqui, mas você pode se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado sempre que a gente tiver novidade. Tchau!